A gente explicou que as mitzvot são como órgãos do rei, as mitzvot é um veículo, um receptáculo para a vontade divina. A gente explicou também que a pessoa, quando usa seus braços, seus membros para fazer mitzvot, ela vira também uma carruagem para Hashem. Mas agora vamos falar sobre o pensamento de Torá e a força da fala em palavras de Torá, que são vestimentas mais íntimas, não é mais a ação, é a fala e o pensamento da alma divina, e muito mais a própria alma divina. Quando a pessoa ela vai lá e ela se ocupa com a Torá, então ela se une totalmente com a vontade divina. Não vira só um receptáculo, uma carruagem para a vontade divina. Por quê? Porque aquela palavra de Torá que a pessoa está estudando, aquela alahá, aquele assunto que a pessoa está pensando, está falando, é a própria vontade divina. Não é um órgão onde está se investindo. Aquilo é a própria vontade divina. Que Deus decidiu que isso é mutar, isso é assur, isso é permitido, isso é kasher, isso é proibido, isso é isento, é obrigado. Cada caso e caso. E a mesma coisa não só em leis, como histórias do Tanar. Ali está a vontade de Deus, ali está a sabedoria divina. E essa sabedoria está unida com o Ensof, não é só um nível em Deus, está unido com o próprio Deus, no máximo da união. Como a gente já explicou lá no início do Tânia, que Rua Yodeia, Rua Madá, Deus e a sua sabedoria não são duas coisas. Ele não precisa estudar, não precisa adquirir algo fora dele, é uma coisa só. Quando a gente fala da Torá, Torá e Deus é uma coisa só. Quando a gente falou das mitzvot, as mitzvot são órgãos do rei, é um órgão onde a alma se investe. A Torá e Deus é uma coisa só, porque aquilo ali é a própria vontade divina. Então, por um lado, a união que a gente tem com o Deus da Torá é muito forte, até mais forte do que a união das mitzvot. Então, a mesma coisa vai acontecer na alma divina, nas suas vestimentas internas de pensamento e fala. Quando a pessoa se ocupa com a Torá, então a alma e suas vestimentas estão unidas com Deus mesmo, com o Ensof, com o infinito, com Hashem. Igual que a gente fala que Deus e sabedoria é uma coisa só. Então, quando eu estou estudando a sabedoria de Deus, estou unindo com Deus também. Porque não tem nenhuma separação. A única separação que é possível é quando Deus oculta a face. Aqui não tem nenhuma ocultação, porque essa é a vontade divina, essa é a Torá. Então, não só isso, mais uma coisa muito interessante, que a união que a gente tem estudando Torá aqui nesse mundo físico é maior do que a união dos mundos espirituais com Hashem. As grandes revelações que tem nos mundos espirituais com Hashem não compara com a nossa união que a gente tem quando estuda Torá. É verdade que a gente não vê, mas a união é muito mais forte. Como assim? Todos os mundos espirituais são criados desse nível. Como a gente falou que a vitalidade da Torá e Mitzvot é o motivo real de Deus criar os mundos. Então todos esses mundos eles vivem da Torá. E eu estou estudando a Torá. Então eu estou me unindo com a própria Hashem, com a própria Torá, que na verdade os mundos só recebem a vitalidade deles de lá, da sabedoria e vontade de Deus, como está escrito, Kulam Bechorma Sita. Todos foram feitos com Chorma. Deus usou a Chorma, a sabedoria, a Torá, para criar os mundos. Mas eu, estudando Torá, estou me conectando com a própria Chorma, que é acima dos mundos, que essa é a própria vontade de Deus, chamada Sovev Kulam, envolvente. Envolvente quer dizer que está acima, o mundo não consegue captar, não consegue perceber. Só está iluminando de uma maneira envolvente, quer dizer, está vitalizando. E esse mesmo nível que está revelado para a gente na nossa alma quando a gente se ocupa palavras de Torá. Revelado para a alma, porque nós não conseguimos ver. É verdade que nós não conseguimos ver, a nossa alma vê, e o fato é esse. Isso que eu não consigo ver não muda o fato. E, na verdade, justamente por isso que tem essa conexão tão forte. Nos mundos elevados, que lá as coisas estão reveladas, por isso que não pode ser tão forte, porque lá está revelado. Nós que estamos aqui no mundo físico, que não está revelado, a gente não vê, mas a gente justamente consegue chegar numa união com Deus gigantesca, com a própria vontade de Deus, com o próprio Sovev Kolamim. A minha alma está tendo uma conexão gigantesca com Deus, com o próprio Deus, mesmo que eu não vejo, isso está acontecendo. Só um exemplo para entender, é como se eu estivesse colocando um dinheiro na poupança, eu não estou vendo o dinheiro, mas o dinheiro está ali. Então a gente tem que ter certeza, quando a gente está se conectando com a Torá e com as mitzvot, está se conectando com o próprio Deus, por mais que você não vê isso, só a gente saber isso já vai dar uma vontade, um prazer gigantesco em estudar a Torá e cumprir as mitzvot.